Olá, anjos. Vamos agora falar da fórmula do termo geral da PA. Então, vamos considerar uma PA de razão R. Ela pode ser escrita da seguinte forma: A1, A2, A3, A4, AN-1, AN. O que a gente observa? Aplicando a definição de PA, podemos escrevê-la de outra forma. Aqui, o A1, se eu somar o R, eu obtenho o A2. Se eu somar o R, eu obtenho o A3. Somando o R, eu obtenho o A4. Somando o R, eu obtenho o A5 e assim sucessivamente até o AN. Então vamos considerar lá, repetindo, A1 mais R me dá o A2. Se eu somar R, me dá o A3. Se eu somar R, o A4, somando R eu vou ter o próximo, e somando R infinitamente eu vou chegar no AN. Então A1 vai ser igual ao próprio A1. O A2, quem que é o A2? É o A1 mais R. Quem que é o A3? É o A1 mais duas vezes a razão. O A4 é o A1 mais 3 vezes a razão. O A5, eu somei 4 vezes a razão para chegar no A5, então é A1 mais 4 vezes a razão. E o AN vai ser o A1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, numa PA de razão R, o primeiro termo A1, podemos obter um termo qualquer AN através da seguinte relação: AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Ou seja, eu quero determinar qualquer termo, vai ser o primeiro termo mais N menos 1 vezes R. Se o meu N for 10, fica 10 menos 1. Ou seja, quem que vai ser o A10? É o primeiro termo mais 9 vezes a razão. Se eu quiser determinar o 25º termo, A25 vai ser o A1 mais 24 vezes a razão. Então é sempre a posição do termo menos uma vez a razão. Exemplo: determine o 23º termo da PA 13, 17, 21. O que nós temos aqui? O A1 é igual a 13, que é o primeiro termo. A razão é o A2 menos A1. Então vai ficar 17 menos 13, que dá 4. Como eu quero determinar o 23º termo, o N vai ser igual a 23. Nós vamos pegar a forma do termo geral e vamos substituir o que nós temos. O A1, que é 13, a razão, que é 4, e o N, que é 23. Então, vou substituir o N aqui, A23, vou substituir o A1, vou substituir o N e vou substituir o R. Então, A23, observe, no lugar do N coloquei 23, no lugar do N coloquei 23, igual a 13, no lugar do A1 coloquei o 13, e no lugar da razão eu coloquei 4, que são as informações dadas no exercício. Feito isso, a gente vai efetuar as operações. Primeiro, o que está no parêntese, 23 menos 1 vai ficar 22, então a 23 vai ser igual a 13, mais 22 vezes 4. Agora eu vou efetuar a multiplicação. A 23 vai ficar 13, 22 vezes 4 dá 88. Somando agora, nós vamos ter que o A23 dá 101. Vamos agora a um próximo problema. Na rua da casa de Paulo, as casas são enumeradas de um dos lados com números ímpares e do outro lado com números pares. De um número para o outro, há uma diferença de 6 unidades. A primeira casa desse lado da rua recebeu o número 3 e a casa de Paulo recebeu o número 747. Quantas casas há entre a casa de Paulo e a primeira casa da rua? Então, observe que a primeira casa recebe o número 3 e a última casa 747. Então, a primeira casa A1, nós vamos chamar 3. Então, o A1 vai ser 3 e o AN 747.
Observe que a diferença de uma casa para outra é 6. Então, nós temos casa 3, mais 6, 9, mais 6, 15, até chegar no 747. Então, aqui, nós vamos ter que o A1 é 3, a razão é o A2 menos A1, 9 menos 3, que dá 6, e o AN 747. Observe que eu não tenho o valor de N. O que é o valor de N? A quantidade de casas que tem do lado da casa, do lado da rua em que Paulo mora, em que fica a casa de Paulo. Então, a N vai ser a 1 mais N menos 1 vezes R, substituindo, nós temos 747 vai ser igual a 3 mais N menos 1 vezes 6. Então, observe que o AN foi substituído no lugar do AN todo, não no lugar do N. 3 é o A1, a razão 6, o N aqui eu não sei, que é o que nós vamos descobrir. Fazendo a distributiva, 6, N vezes 6 dá 6N, menos 1 vezes 6 dá menos 6. Agora, eu vou pegar 3 menos 6, vai ficar menos 3, então fica 6N menos 3 desse lado. O 3 está subtraindo, nós vamos passar ele somando. Então, fica 747 mais 3 igual a 6N. 747 mais 3 dá 750, igual a 6N. Agora eu vou passar o 6 dividindo. N é 750 dividido por 6. N dá 125, ou seja, da casa 3 até a casa 747, tem 125 casas. Ele pergunta quantas casas há entre a casa de Paulo e a primeira casa da rua. Então, eu tenho que excluir a primeira e a última. Eu quero só as que estão entre essas duas casas. Então, tirando a primeira casa e a casa de Paulo, concluímos que há 123 casas entre a primeira casa da rua e a casa de Paulo. E nós vamos falar agora da fórmula da soma dos termos de uma PA. Então, vamos considerar uma PA, A1, A2, A3, AN-3, AN-2, AN-1, AN. Vamos considerar SN a soma de seus termos. Podemos calcular a soma dos termos utilizando a seguinte fórmula. SN é igual a 1 mais AN vezes N dividido por 2. Nessa fórmula, o que nós temos? SN é a soma dos termos da PA, então SN vai ser a soma. A1 é o primeiro termo da PA. AN é o último termo da soma. E N é o número de termos da PA. Então, lembrando, SN é o A1 mais AN vezes N sobre 2. Então, se eu quiser somar 50 termos, eu preciso saber o primeiro termo e o 50º termo, que seria o 50. Vamos ver uns exemplos. O número mensal de passagens de uma determinada empresa aérea aumentou no ano passado nas seguintes condições. Em janeiro, foram vendidas 33 mil passagens. Em fevereiro, 34.500. Em março, 36 mil. Esse padrão de crescimento se mantém para os meses subsequentes. Quantas passagens foram vendidas por essa empresa em julho do ano passado? Então, ele considera no exercício que sempre vai aumentar a mesma quantidade todo mês. Então, nós temos aqui as alternativas. Observe que a cada mês há um aumento de 1.500 passagens, portanto, temos uma PA de razão 1.500. Julho é o 7º mês do ano, portanto, temos que N vai ser igual a 7, que começa em janeiro. Janeiro é o mês 1, julho o mês 7. No primeiro mês de janeiro foram vendidas 33 mil passagens, portanto, o A1 é 33 mil. Então, nós vamos substituir na forma do termo geral e que vamos obter o seguinte. Substituindo o N por 7, que nós temos 7 termos, o A1 por 33 mil, N de novo por 7 e a razão
por 1.500, que é a razão da progressão. Fazendo o que? 7 menos 1 dá 6. Agora nós vamos multiplicar 6 vezes 1.500 dá 9.000. O A7 vai dar 42.000. Então, o que nós concluímos? Que foram vendidas 42.000 passagens no mês de julho. Portanto, em julho foram vendidas 42.000 passagens. Usando-se um conta-gotas, um produto químico é misturado a uma quantidade de água da seguinte forma: a mistura é feita em intervalos regulares, sendo que no primeiro intervalo são colocadas 4 gotas e nos intervalos seguintes são colocadas 4 gotas mais a quantidade misturada no intervalo anterior. Sabendo-se que no último intervalo o número de gotas é 100, o total de gotas do produto misturadas à água é. Então ele deu que no primeiro intervalo 4 gotas e no último 100. E o que a gente observou? Que a cada intervalo aumentou 4 gotas. Ou seja, nós temos aí uma progressão aritmética de razão 4, em que o primeiro termo vai ser 4, o segundo vai ser 8, depois 12, até chegar no 100. Então, nós temos aqui as alternativas. Observe que a cada intervalo são colocadas 4 gotas a mais que no intervalo anterior. Portanto, temos uma PA de razão E igual a 4. A PA é 4, 8, 12, 100. Aí o que nós concluímos? Que o A100, o AN vai ser igual a 100. O último termo é 100. Mas eu não sei qual é a posição desse termo. Temos A1 igual a 4, a razão igual a 4 e a N igual a 100. E temos que determinar o valor de N. Substituindo na fórmula do termo geral, a N igual a 1 mais N menos 1 vezes R, nós vamos ter, no lugar do AN eu vou colocar 100, no lugar do A1, 4. O N eu não conheço, então nós mantemos N menos 1 e a razão é 4. Aí nós vamos distribuir aqui N vezes 4 e menos 1 vezes 4. N vezes 4 é 4N, menos 1 vezes 4 é menos 4. Eu cancelo 4 com menos 4 dá 0. Então vai ficar 100 é igual a 4N. Aí nós vamos ter que N vai ser igual a 100 sobre 4. Que dá N igual a 25. Então, o total de intervalos foram 25. Mas eu quero saber quantas gotas foram colocadas durante todo esse período. Para isso, nós vamos agora substituir na fórmula do termo geral. Na fórmula da soma. Sn é A1 mais AN vezes N dividido por 2. Substituindo, o A1 é 4, o AN é 100 e o N é 25. Então, ficou 4 mais 100 vezes 25. 4 mais 100 é 104 vezes 25 dividido por 2. Aqui eu vou simplificar o 104